Gostaria de continuar dizendo que durante a Semana Santa e logo após a Semana Santa, nós desafiamos vocês para o projeto com o Dr. Mauro Braga, que tem 45 anos de profissão na área do direito e 27 anos como membro desta igreja, ancião, foi primeiro ancião da igreja do Tatuapé, foi ancião também no Brooklyn, em outras cidades, e eu quero agradecer, quero chamá-lo aqui à frente, para que ele venha aqui, porque ele é um estudioso da palavra, um ensinador da palavra, é um dos grandes especialistas na Igreja do Brasil e no mundo sobre a questão das 28 doutrinas. Quero cumprimentá-lo, agradecer o esforço de estar conosco a partir de hoje até o final de julho, no dia 31 de julho, que vamos fechar esta temporada. Mas, para não me delongar nessa apresentação, porque a gente vai estar com ele durante todos esses meses, eu queria te avisar, no primeiro culto, deu vontade de subir na plataforma no final e dar um conselho para a igreja. Traga o seu bloco de anotações. Alguns têm aí no seu celular, no seu smartphone ou no seu tablet, ok. Mas se você quiser trazer, estiver acostumado com papel e caneta, traga, porque vai valer a pena, inclusive a partir de agora. Eu quero fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, doutor Mauro. Será que vale a pena estudar a Bíblia? Por exemplo, nós temos uma igreja tradicional aqui no NASP Campus Hortolândia. Muitos aqui são pastores, jubilados e atuantes, líderes de igreja, conhecedores das 28 crenças. Será que é necessário continuarmos estudando as doutrinas? Tem tanta coisa boa para se ler, tem tanta coisa boa para se estudar e analisar. Por que repetir as 28 doutrinas? Eu gostaria de deixar esse desafio e, mais uma vez, minha gratidão pela tua presença. Quero agradecer ao pastor Ronaldo. Como é bom ter amigos, né? Que lente de aumento você me viu, hein? Quero agradecer. A honra foi minha de receber esse convite do pastor Ronaldo, pessoa que eu admiro, gosto muito. Nos conhecemos há algumas décadas, né, pastor? E eu quero dizer a vocês que vocês têm muita sorte, porque o pastor Ronaldo Arco é disputado pelas igrejas. Quantas igrejas não gostariam de ter o pastor Ronaldo Arco, não é? E vocês são muito abençoados. Desfrutem desse período que podem estar com ele, né? Ele é uma bênção. Respondendo à pergunta que o pastor Ronaldo fez, eu vou responder com uma ilustração. Por que é que nós, que somos tidos como uma igreja estudiosa, e somos, e temos realmente esse dom de sermos conhecedores da palavra de Deus, por que que nós devemos voltar a estudar a Bíblia, rever as doutrinas? Por que que estamos convidando vocês para participarem dessa série que começa amanhã à noite, às 19 horas. E a ilustração é a seguinte: um pastor estava no alto da escadaria da sua igreja, olhando ali para baixo, quando um membro se aproximou dele e disse: pastor, fez essa pergunta que o pastor Ronaldo Arco fez agora. Olha, o senhor fica apelando, pedindo para a gente estudar a Bíblia, orar. Pastor, eu estou há tantos anos na igreja, eu já li a Bíblia inteira mais de 3 ou 4 vezes, e realmente a gente não consegue decorar tudo, mas a gente sabe o básico. Por que que é necessário esse apelo para nós estudarmos a Bíblia com essa frequência? O pastor, ao invés de responder a pergunta, ele olhou para aquele rapaz e disse assim: você podia fazer um favor para mim? Você pega aquele cesto de vime que está ali, eu queria que você descesse essa escadaria, ali embaixo tem um lago, enche esse cesto e traga aqui para mim, aqui em cima. O rapaz olhou para o pastor e pensou: o que que isto tem a ver com o que eu perguntei? E o pastor disse: faz esse favor para mim. Ele foi ali, pegou o cesto de vime, estava muito sujo, desceu aquela escadaria, colocou água, encheu o cesto, voltou subindo aqueles degraus, era uma escada longa. Quando ele chegou lá em cima, o pastor disse: o que que você aprendeu com essa experiência? E ele disse: pastor,
Eu não sei, aprendeu o quê? Falou, não, agora com essa experiência de você encher o cesto e subir aqui. Ele disse, pastor, eu não sei o que o senhor quer que eu diga, mas a única coisa que eu percebi é que o cesto de vime é furado e a água vai derramando pelo caminho, chega aqui, olha, não tem mais água nenhuma no cesto, ele é todo furado. E o pastor disse, foi só o que você conseguiu perceber? Falou, o que o senhor quer que eu diga, pastor? Falou, faz um favor para mim. Você pega o cesto, volta lá embaixo, enche de novo o cesto e traz até aqui para mim. Ele disse, pastor, o senhor está de brincadeira comigo? Primeiro que essa escadaria longa cansa. Segundo que o senhor não respondeu minha pergunta e fica me pedindo um negócio aí estranho. Onde o senhor quer chegar com isso? E o pastor disse assim, é possível você atender o meu pedido? Você pode voltar lá? E o rapaz meio contrariado voltou lá, encheu o cesto, subiu toda a escadaria, chegou lá em cima. O pastor disse, o que você aprendeu com essa experiência? Ele olhou e falou, pastor, eu não estou entendendo o senhor. Eu não sei o que o senhor quer, não sei se o senhor está querendo me gozar. O que o senhor quer? Ele falou assim, não, o que você aprendeu? Ele falou, pastor, olha, eu vou repetir. A única coisa que eu percebo é que o cesto é furado, eu encho, vai pingando pelo caminho, chega aqui vazio. Foi só isso que você conseguiu entender? O rapaz disse, foi. Ele falou, então eu vou pedir uma coisa para você. Você poderia pegar esse cesto, descer lá embaixo de novo, encher o cesto e voltar até aqui? Aí o rapaz já ficou contrariado. Falou, pastor, eu não estou entendendo, mas eu acho que o senhor deve estar de brincadeira com a minha cara. Falou, não, é uma experiência importante, eu peço que você faça isso. É importante, eu não brincaria com isso. Faz isso pelo menos mais uma vez. E o rapaz desceu, encheu o cesto, subiu aquela escadaria, chegou lá e o pastor perguntou, e agora, o que você aprendeu com essa experiência? E o rapaz olhou para o pastor e disse, pastor, olha, eu realmente eu não sei o que o senhor está querendo, eu não estou entendendo nada, mas o que você está presta atenção, o que você aprendeu? Ele disse assim, olha, a única coisa que eu noto é que o cesto furado pinga a água, vaza, e eu não consigo chegar com água aqui em cima. E no mais, a única coisa que eu percebi é que o cesto estava muito sujo, o cesto, e de tanto botar água e pingar, acabou limpando, o cesto está mais limpo. Aí o pastor disse assim para ele, presta atenção para responder a pergunta que você me fez. Esse cesto é como a nossa mente e o nosso coração. Vira e mexe, a gente acaba sujando ele um pouco com maus pensamentos, com atitudes. A palavra de Deus funciona como essa água que vai limpando e purificando a nossa mente. Então esse contato constante que você tenha, por mais que você ache que muita coisa vai se perdendo pelo caminho do que você lê, a verdade é que sem que você perceba, acontece um milagre e Deus vai purificando a nossa mente e o nosso coração. É assim que funciona. E eu queria dizer para vocês, para essa série que começa amanhã à noite, nós vamos estudar a Bíblia, vamos rever doutrinas, vamos fazer isso, quem sabe, de uma maneira um pouco diferente. Mas eu queria dizer para vocês, se alguém quiser me perguntar, como fez o pastor Ronaldo, por que eu viria aqui amanhã à noite para estudar uma Bíblia que eu conheço, já estudei, já dei estudos? Para limpar a mente, para purificar, para ter mais contato com Jesus. É uma oportunidade que Deus está nos dando. Fica aqui o convite, que não é só para vocês que vieram. Aproveite essa oportunidade, convide um amigo, um vizinho, alguém que você ama, que você quer bem. Dê a esta pessoa a oportunidade de conhecer a palavra de Deus e obter a salvação. A responsabilidade é nossa. Porque não é o pastor Ronaldo que vai se responsabilizar por dar estudos para o meu vizinho que ele nem conhece, que ele não tem nenhuma proximidade. Sou eu. É você que tem essa obrigação de levar a palavra às pessoas mais próximas. Então nós temos aqui começando uma série, aproveite essa oportunidade, porque senão Deus vai cobrar de nós. Pessoas que estão aí querendo ouvir a palavra de Deus, a gente não sabe o que se passa no coração delas, a necessidade que elas têm de ouvir a palavra de Deus. Amanhã começa uma série. Vamos fazer a nossa parte. Eu vou trazer uma pessoa amanhã comigo. E gostaria que você fizesse o mesmo. Pelo menos uma pessoa, convide, traga. E você vai ter o privilégio lá no céu de saber que você contribuiu com Jesus para trazer pelo menos uma pessoa para Ele. Mensagem desta manhã
Eu quero convidá-los, quem quiser acompanhar, a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. E quero fazer aqui algumas considerações antes de começar a mensagem e dizer o seguinte. Nesses anos que eu tenho me dedicado a dar estudos bíblicos, a gente aprende muita coisa, mas muita coisa com as pessoas que estudam a Bíblia conosco. E uma coisa que eu tenho para mim é que não faz sentido estudar a Bíblia ou lê-la como um livro qualquer, como qualquer outro, porque ele não é. Há um poder extraordinário na palavra de Deus que a ciência não consegue explicar, que transforma a vida de pessoas. Portanto, não só na mensagem dessa manhã, como em todas aquelas que eu prego, se eu não conseguir extrair do contexto algo que faça sentido na minha vida hoje, faça sentido na sua vida, contribua para alguma coisa de bom para você, que você se torne uma pessoa melhor. Se essa mensagem não fizer isso, ela não tem razão de ser. A Bíblia não é um livro para aumentar o nosso conhecimento, a nossa cultura. Também faz isso. Mas não é um propósito. O propósito é que, ao ler a mensagem desta manhã, eu me identifique e veja o que há nela que possa modificar a minha vida para melhor. Esta é a proposta. Não só da mensagem desta manhã, como de toda a série que nós vamos fazer aqui ao longo desses 10 domingos. Será sempre assim. Algo que nós vamos tirar do texto e trazer para a nossa vida. Prático, eficaz, palpável. Ok? Todo mundo sabe, a maioria sabe, todos nós sabemos do episódio da crucifixão de Jesus ao lado de 2 ladrões. Eu quero convidá-los essa manhã para voltarmos no tempo. Quero convidá-los a virem comigo de novo de frente para a cruz. Queremos analisar mais uma vez na nossa vida o que aconteceu naquele dia trágico. Mas quem sabe analisando por um prisma diferente, de um ângulo diferente, e que eu possa me encontrar aqui no texto. E quer ver como nós vamos fazer isso? Vamos começar pelo contexto. O contexto vai dar mais sentido ao texto e o episódio da crucifixão de Jesus ao lado de 2 ladrões. O contexto é muito importante. Que contexto é esse? Havia 2 caminhos que saíam de Jerusalém. 2. Uma estrada ia para Jericó e a outra estrada ia para o Calvário. Preste atenção. Na estrada de Jericó era muito conhecida como uma estrada perigosa. Ali os criminosos praticavam seus delitos. Era muito perigoso andar na estrada de Jericó. E aqueles criminosos que roubavam, assaltavam, estupravam na estrada de Jericó, eram vistos, tempos depois, na estrada do Calvário, caminhando para serem crucificados e pagarem pelas consequências dos seus atos. Na estrada de Jericó, más decisões, más escolhas. Na estrada do Calvário, consequências. Veja que já começa aqui. Eu e você, todos nós temos na nossa vida, de uma forma ou de outra, uma estrada de Jericó e uma estrada do Calvário. Todos nós temos. Na estrada de Jericó é aquela em que eu tomo as decisões, tomei na vida e posso eventualmente ainda tomar, decisões erradas, equivocadas, que contrariam a Deus. E aí eu vou ter a minha estrada do Calvário, onde eu vou arcar com as consequências das minhas más escolhas. E aqui vai um conceito importante, a gente vai estudar isso com mais profundidade aí na série. Um conceito importante sobre livre-arbítrio. Eu vejo muitas pessoas cometerem equívocos quando falam de livre-arbítrio. Porque eu e você temos livre-arbítrio para escolher, para decidir. Isso nós temos. Eu decido o que eu quero fazer, por onde eu vou andar, o que eu vou fazer da minha vida. Para isso eu tenho livre-arbítrio. Mas eu não tenho livre-arbítrio para determinar as consequências das minhas escolhas. Deu para entender? Eu não tenho livre-arbítrio para determinar consequências. Eu tomo uma decisão, mas eu não determino as consequências. Não tenho esse livre-arbítrio.
Então o que acontece é que se eu fizer uma má escolha na minha vida, eu vou arcar com essas consequências, seja no mesmo dia, no dia seguinte, no mês seguinte, 10 ou 20 anos depois. As consequências virão. Então se eu na adolescência resolvo fumar, tomei essa decisão e fumei durante anos da minha vida, eu posso chegar lá aos 40, 50 anos e vir lá o diagnóstico, câncer no pulmão. Pergunto, o que Deus tem a ver com isso? Consequências de uma má escolha que eu fiz lá atrás. As consequências chegam. E Deus não tem nada a ver com isso. Se eu chegar para o meu netinho e disser assim, para ele não colocar a mão no fogo, e ele colocar a mão e queimar, ele pode dizer assim, eu desobedeci o vovô e ele queimou a minha mão? Foi isso que aconteceu? Não. O fogo é consequência. O avô apenas advertiu. Deus nos adverte. Então dizer que as consequências das nossas más escolhas é um castigo de Deus, é uma blasfêmia. É não conhecer Deus, não entender o que é livre-arbítrio e a importância que as nossas escolhas têm, porque elas têm consequências. Então cuidado com o que você está decidindo hoje. Porque as consequências virão, para o bem ou para o mal. Podem demorar, mas virão. E estão aí os dois homens, os dois ladrões, sendo condenados à morte de cruz. Detalhe, sabe-se que a penalidade de morte por crucifixão, no Código Romano, era uma penalidade extrema. Não era qualquer crime que era punido com crucifixão. Só o que nós chamamos hoje de crimes hediondos, os crimes bárbaros. Por isso, ao saber que eles estavam sendo crucificados, esses dois ladrões, eu posso saber que tipo de indivíduo eles eram. Não tinham nada de bom, eram terríveis, eram assassinos, criminosos da pior espécie. Mas o que choca é saber que Jesus Cristo estava na mesma condição comparado a eles. Isso é que choca. Jesus recebeu a mesma condenação. Detalhe, eu não sabia disso, não sei se alguém aqui sabe, eu aprendi há algum tempo. Uma coisa interessante, a cruz de Cristo foi colocada ao centro e numa posição mais alta. Porque era da tradição dos romanos que os chefes ou os principais bandidos, os piores, ficavam numa posição mais elevada do que os outros. Sabia disso? E Jesus foi colocado numa posição como se fosse o chefe dos marginais. Dentro desse contexto, tendo isso em mente, nós vamos examinar agora, em apenas 4 ou 5 versos, esse episódio, e vamos ver como ele vai mudar de figura. Ele vai assumir uma nova dimensão quando eu entendo esse contexto. Vou ler Lucas 23, verso 39. Diz assim, um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Para aqui. Vamos convencionar que este ladrão, que é dito como o mau ladrão, né? Porque fazem essa separação, tem o mau ladrão e o bom ladrão. Isso não existe, ladrão é mau, não tem bom ladrão. O que é o bom ladrão? É aquele que te assalta e te dá rouba seu carro, te dá uma carona até sua casa? Não tem esse negócio de bom ladrão. Os dois eram da pior espécie. Mas vamos convencionar que esse estivesse à esquerda de Jesus. Este, segundo o relato bíblico, e dele só existe este único verso na Bíblia. Nada mais é registrado sobre este homem. Lucas 23, 39. Só esta única fala vai representar um dos lados da humanidade. Vai representar muitas das religiões modernas, muitas das filosofias, especialmente uma forma de relacionamento com Deus. Porque vamos analisar a única frase deste ladrão e veja o que nós vamos tirar dela. Ele olha para Jesus e diz assim, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Vejam as implicações. Vamos para o contexto? Vamos para a estrada de Jericó? O que ele está pedindo para Jesus?
Se o Senhor é Deus mesmo, é quem diz ser, eu, para acreditar, só vou acreditar se o Senhor fizer um milagre, me tirar desta cruz, ao Senhor e a mim. Se não fizer milagre, eu não acredito que o Senhor é Deus. Você vê nisso alguma coincidência com muitas das religiões modernas, que exigem coisas sobrenaturais para dizer que é manifestação do poder de Deus? Manifestação sobrenatural nunca foi com segurança a manifestação do poder de Deus. Porque a própria Bíblia diz, Apocalipse 16, 14, que os demônios também fazem milagres. Mas este homem olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, faz um milagre, me salva, me tira daqui. Primeiro tira o Senhor mesmo. Aqui há algumas coisas muito importantes para o nosso entendimento. Primeiro, ele está pedindo liberação das consequências do pecado. Cometeu crimes na estrada de Jericó, mas quer que Jesus o tire da cruz, que Jesus remova as consequências. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, que você não vai encontrar na Bíblia um só verso onde Deus prometa remover as consequências do pecado. Ele até pode fazer, ele até fez em algumas oportunidades. Ele tem poder para fazer, mas ele não promete fazer isso. As consequências dos nossos maus hábitos, das nossas más decisões, elas devem ficar para aprendizado. Senão, eu nunca saberia ou nunca consideraria o mal realmente mal. Eu sempre veria um resquício de bondade no mal. Se Deus toda vez passasse a mão na nossa cabeça, como alguns pais fazem com filhos, e ficam resolvendo as bobagens que os filhos fazem, sem deixar com que eles amadureçam, assumindo a responsabilidade pelas suas escolhas. Deus não faz isso. Deus precisa que o mal mostre a sua cara. Nós vamos falar disso amanhã à noite. O mal precisa mostrar a sua cara, senão a rebelião que Lúcifer criou no céu fica sem sentido aos olhos dos anjos, que não conseguiriam ver justiça de Deus se Deus eliminasse esse anjo lá. O mal precisa mostrar a sua cara. E eu vou adiantar alguma coisa que eu vou dizer amanhã. Guarda isso aqui. O mal só é realmente mal quando ele atinge os bons. Quando o mal atinge os maus, ele é visto como justiça. Quando você vê um bandido, estuprador, botar arma na cabeça de uma pessoa num banco, fazer miséria, maltratar um bebê, matar alguém, e a polícia vai lá e mata esse homem, raramente alguém reclama. As pessoas veem nisso justiça. Ele ia matar alguém, ou ele é eliminado, ou ele mata alguém. Mas, quando o bandido dá um tiro na cabeça de uma criança, aí você vê a cara do mal. O mal só é mal quando ele atinge os bons. E a gente tem que entender isso. Deus está deixando nós termos uma experiência com o mal, para que ele nunca mais volte a existir. Nós temos que ter essa experiência. E aqui esse ladrão está pedindo para Jesus remover, apagar as coisas erradas que ele fez. Nós vamos chegar um pouquinho mais adiante da mensagem para ver como é que Jesus pode fazer isso. E faz. Mas não dessa maneira. Além disso, de pedir liberação das consequências do pecado, ele está pedindo uma coisa que muita gente aí, muitos ditos cristãos evangélicos, fazem. Salva-te a ti mesmo e a nós, ou seja, a mim, mas do jeito que eu sou. Eu vou aceitar Jesus, mas eu vou continuar bebendo, vou continuar traindo a minha mulher, mas eu vou usar uma camiseta assim, Jesus te ama. Aí você vai conversar com os vizinhos desse camarada, e diz assim, isso aí é um demônio. Aí você vai perguntar para a esposa, diz assim, ele passou a frequentar a igreja, mas não mudou nada, ele é assim há 20 anos, há 30, 50. Que raio de conversão é essa que a pessoa não muda nada, só aceitou Jesus e guardou o sábado, mas é o mesmo? Explica para mim que conversão é essa. O evangelho
é caracterizado pela transformação de caráter e de comportamento. Não existe evangelho sem transformação. Não é só colocar um decalque no carro, Jesus te ama, isso não quer dizer nada. Ou as pessoas veem na minha vida uma transformação milagrosa pelo poder de Deus, ou então eu não sou convertido porcaria nenhuma, desculpem falar assim. Quando eu era garoto, meu pai me chamava, e ele fazia assim, chamava no quarto, quando eu fazia coisa errada, ele falava assim, fecha a porta. Eu já sabia que vinha bronca. Tem momentos na igreja para a gente falar para nós, nosso povo, a gente fala assim, fecha a porta ali, e vamos conversar. Fecha a porta. O assunto é aqui. Esse bandido está pedindo o que muito cristão faz. Ele quer salvação, mas não quer transformação. Ele quer as bênçãos de Deus, mas não quer o caráter de Deus. Ele quer o poder de Deus. Ele quer levar vantagem. É o evangelho do aqui e agora. Me salva agora. Estou dando uma ordem para você, Jesus. É agora. Eu quero uma bênção. Se você não me der uma vantagem, se eu não levar vantagem, para que eu vou te seguir? O que eu ganho em te seguir? Não, eu quero milagre, eu quero cura, eu quero dinheiro, senão eu não vou te seguir. Esse é o evangelho desse camarada. Aqui agora, já, vantagem. Agora vamos examinar o outro, verso 40. Mas o outro, olha que coisa interessante, diz assim, o repreendeu. De repente, um bandidaço, de uma hora para outra, começa a repreender o outro. Você já viu isso alguma vez? Um bandido começa a repreender o outro. Olha o que ele disse. Tu nem ainda temes a Deus? Quem ele reconheceu que Jesus era? Nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Você não teme a Deus nem assim. Agora, preste atenção. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, apontou para Jesus, nenhum mal fez. Percebeu? Entendeu a estrada do Calvário, entendeu Jericó. Falei, eu e você, nós dois estamos aqui por causa das coisas que nós fizemos. Nós merecemos isso aqui. Nós matamos, estupramos, roubamos. Isso aqui é consequência, mas ele não fez mal algum. Ele entendeu que se Jesus não tinha feito mal algum, não estava morrendo por causa dele, Jesus, mas por causa minha, sua e do outro. Começa a repreender. Aqui acontece um milagre, né? Que a gente não sabe explicar, que é o momento da conversão. Qual foi o momento que este ex-ladrão olhou para Jesus e Jesus fez o milagre de transformar o coração desse homem? A gente não tem como explicar. Não tem, é bobagem tentar explicar. Milagres não se explicam. Não sabemos, talvez só na eternidade. Jesus explicou para Nicodemos, mas Nicodemos também não entendeu. Jesus disse que o milagre da conversão, a gente não sabe onde o vento nasce, onde ele morre. E Jesus disse, você não pode saber isso, apenas você pode ver os seus efeitos. Assim é a conversão, a gente não sabe em que momento um coração humano foi transformado. Mas a gente vê os efeitos na vida da pessoa. Ela passa a ser diferente. Ela passa a agir diferente, a falar diferente, a se vestir diferente, a se alimentar diferente, a se relacionar diferente. Isso é um milagre. Mas o evangelho que se prega, infelizmente, é o distorcido da prosperidade, da vantagem. É o que se vê na maioria das denominações. Um evangelho dá vergonha às vezes, quando eu ligo a televisão de madrugada e vejo alguns pastores de denominações aí tirando o verso totalmente do contexto para criar uma religião ou uma doutrina. A gente olha e fala, pelo amor de Deus, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Como é que ele conseguiu dar essa interpretação? E aqui, eu gosto muito das ilustrações. Vou contar muitas durante a nossa série, porque eu gosto muito de ilustração. Jesus contava parábolas. Eu gosto das ilustrações, porque às vezes você fala durante 40 minutos
E amanhã ou depois talvez as pessoas nem lembrem os versos que eu usei, mas as histórias ficam. A ilustração sobre essa questão de tirar do contexto é a ilustração do filho do pastor que fez 18 anos e pediu para o pai um carro. Comum, né? Faz 18 anos pediu o carro. O pai, pastor, disse assim: não senhor, nem vou conversar sobre isso. Você não frequenta a igreja, você me faz passar vergonha, eu sou um pastor. Você não lê a Bíblia, você não frequenta os cultos, você não estuda a lição. Eu me sinto envergonhado. Primeiro porque eu me preocupo com você, com a sua salvação. Segundo motivo para não se falar em carro: você não estuda, suas notas são ruins, você está indo mal. E o terceiro motivo, esse cabelo comprido, horroroso que você usa, ceboso. O jovem virou as costas. Meses depois, estava lá o pai lendo a Bíblia, o rapaz se aproximou. Pai, podemos conversar? Aí o pai disse assim: pois não, meu filho, tirou os óculos. Diga, o senhor viu que eu comecei a estudar a Bíblia, não tenho faltado mais aos cultos, eu tenho feito as minhas orações. O pai disse: é claro, filho, como é que eu não ia perceber? Eu tenho comentado com a sua mãe, isso é uma bênção. Eu tenho agradecido a Deus por ver que você realmente está entrando no caminho correto. O senhor viu as minhas notas aí, agora que eu entrei para a faculdade, o senhor viu? Como é que estão minhas notas? Vi, meu filho, você está indo bem. Agora você está estudando, você está levando a sério. Aí o rapaz falou assim: então pai, e agora? Vamos conversar do carrão? Aí o pai disse: não, espera aí um pouquinho, ainda falta uma coisa. A terceira coisa que eu falei, você não resolveu. O que, pai? Esse cabelo comprido horroroso que você usa aí, ceboso. Você não cortou. Aí o rapaz falou assim: ah, pai, agora eu vou te pegar. Este livro aqui que o senhor me fez ler, estudar, o senhor sabe o que eu descobri aqui na Bíblia? E o pai disse: o que, meu filho? Que os homens mais fiéis a Deus de todos os tempos eram cabeludos. Aí olhou para o pai e disse assim: inclusive e principalmente Jesus. E o pai respondeu: é verdade, e todos andavam a pé. Tem gente ensinando Bíblia assim. Tem gente tirando o texto do contexto, aí vira pretexto para qualquer doutrina. Tem gente ensinando Bíblia desse jeito, pega um negócio lá, tira totalmente do contexto. Ensinando Bíblia dessa maneira. E a gente presenciando isso e vendo isso. Agora, percebem o que esse outro ladrão, ele disse? Ele disse assim: pois recebemos os que os nossos feitos mereciam. Ele não pediu liberação das consequências do pecado. Não pediu. Ele falou: nossos feitos mereciam, eu estou pagando porque eu tinha que pagar mesmo. Não tinha outro jeito. A culpa é minha. Não vai culpar Deus. Eu tomei decisões erradas, vou culpar Deus. E aí, olha só, no verso 42. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que o de lá pediu? Salva-te a ti mesmo e a nós. Primeiro, para eu crer que o Senhor é Deus. Segundo, porque se eu não for salvo, o Senhor me tirar daqui da cruz, eu não quero saber de conversa com o Senhor. Qual vantagem eu levo? Me livra das consequências do que eu fiz. O de cá esqueceu, não quer saber das consequências, entendeu que ele tem que pagar. Olhou para a eternidade e pensou: sendo o Senhor quem é, eu vou aproveitar para pedir uma coisa que nenhum outro ser pode me dar: a eternidade. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Porque isso que eu estou pagando aqui é problema meu e eu vou pagar mesmo. Tirou os olhos do momento, do já, do aqui e agora, e colocou os olhos na eternidade. Pergunta que eu vou fazer para mim: como tem sido a minha oração? O que eu tenho pedido para Deus? Liberação das consequências dos meus erros? Tenho pedido futilidades momentâneas? Coisas passageiras? Ou eu me inclino e peço para Jesus que Ele me salve, para
para que eu possa viver com Ele a eternidade. Como tem sido a nossa oração? Eu disse que essa mensagem só faz sentido se tiver a ver com a minha vida. O que isso aqui tem a ver comigo? Como é a minha oração? Qual é meu relacionamento com Deus? Quais as escolhas que eu tenho feito? O que eu estou decidindo hoje que vai ter consequências amanhã, para mim ou para minha família ou para os meus netos, que é até a 3ª ou 4ª geração. A gente tem que parar e pensar, analisar. Isso aqui é para mastigar, não é para entrar por um ouvido e sair pelo outro, sair da igreja e falar assim, pô, que legal, hein? Baita sermão. Não é isso não. Não é isso não. Você sabe que o bom sermão, o verdadeiro bom sermão, não é aquele que você sai feliz com o pregador. Não. O bom sermão é aquele que você sai triste consigo mesmo. Isso aqui é para chacoalhar a gente. Para a gente olhar e se ver aqui. A maneira como esse homem está se relacionando com Jesus. Olha a fé que esse homem tem. Sabe que é Jesus, perdeu a eternidade. Fé é outra coisa que é um dom de Deus. Fé é dom, a gente tem que pedir. Vou contar mais uma historinha sobre a fé. Uma criança, uma menina dessas que estavam aqui cantando agora, louvando, criada na igreja. Estudava numa escola que não era cristã. E chegou lá na escola, ela sempre gostava de contar as historinhas que ela ouvia no sábado. E ela foi contar para as amiguinhas. Aí contou assim, olha, eu aprendi que um peixe grande engoliu Jonas. Eu acho até que esse peixe grande era uma baleia. Engoliu Jonas e o Jonas ficou dentro da barriga dele. Aí uma das meninas começou a falar, que horror! Foi ficando apavorada. Engoliu ele. Ele vivo! E a menina foi ficando apavorada. A professora viu e falou assim, para de ficar contando essas histórias que você conta aqui, de Bíblia. Para com essa papagaiada, com essa palhaçada. Aí a menina ficou chocada, acostumada na igreja. A professora está dizendo que a Bíblia é palhaçada. Professora, é a palavra de Deus. Mas que palavra de Deus nada? Para com isso. Para com esse negócio aqui de ficar assustando as crianças, ficar com essas histórias aí, que não tem nenhum sentido, uma fantasia, uma invenção. Então pode uma baleia engolir um ser humano que vai ficar vivo? E a menina falou, está na Bíblia, professora. É verdade. E a professora disse, se você continuar, eu vou te botar no pensamento. E a menina foi ficando triste, foi puxando um choro, né, pequenininha. A senhora não pode falar assim da palavra de Deus. E a professora quieta. Ela falou assim, a menina, quando eu chegar no céu, a senhora vai ver, eu vou procurar o Jonas e ele vai confirmar. Aí a professora falou, tá, e se o Jonas for para o inferno? Então a senhora pergunta. Fé é fé. Fé não tem explicação. Fé não tem base científica. Fé é fé. E essa criança tinha fé. Acreditava na palavra de Deus. Eu quero começar a encerrar. Nós passamos esses minutos olhando para as cruzes do lado. Não dá para a gente ir embora para casa sem parar na cruz do meio. É muito difícil exprimir, tentar relatar ou explicar o que aconteceu na cruz do meio. É difícil demais, porque quando a gente olha para Jesus e se identifica e sabe que Ele está ali, por minha causa, por sua causa, que eu tenho responsabilidade com aquilo, é difícil você olhar e continuar sendo a mesma pessoa. É muito difícil. Ali na cena do Calvário, toda a humanidade está representada, quer você queira ou não, quer eu queira ou não. Ali está Deus ao centro, ladeado por aqueles que o aceitam e por aqueles que o rejeitam. Não tem nome de religião, não tem placa de igreja. Não tem. Ali é simples assim, a humanidade é dividida entre aqueles que vão se salvar e os que vão perder a salvação. A pergunta essa manhã é, quem me representa
no Calvário? Qual dos dois? Qual dos dois me representa? Quem sou eu? Essa é a questão. Deus e a humanidade. Para falar de Jesus, se vocês tivessem tempo, daria para a gente ficar aqui 1 ano, 2, 3, ininterruptamente para falar de Jesus. A própria Bíblia diz que não tem como relatar tudo o que ele fez, não caberia. Mas uma coisa eu quero contar para vocês que tem a ver com a minha experiência pessoal, comigo, para encerrar. Eu consigo olhar para o Calvário e consigo imaginar uma historinha aqui na minha cabeça, uma historinha maluca, uma fantasia, mas que faz sentido para mim. Não sei se vai fazer para você, mas faz para mim. É uma fantasia. Eu imagino assim, João Batista pregando no deserto, aquela fila de pessoas para serem batizadas no Rio de Jordão, e eu estava lá. Eu estava lá na fila, você também. Nós estamos lá, imagina aí, realiza aí na sua cabeça, a gente na fila para ser batizado, João Batista ali. De repente, quem aparece? Jesus Cristo. Um susto, João Batista ficou que perdeu a voz. E ele conseguiu gaguejar dizendo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Ele. Gente, é Ele que a gente está pregando há tantos séculos. É aquele ali. Jesus se aproximou, segundo o relato, e disse que pediu para João Batista batizá-lo. João Batista disse, o senhor está de brincadeira, imagina se eu vou batizar o senhor. De jeito nenhum, eu não sou digno nem de calçar suas sandálias, quanto mais batizá-lo. Não, Jesus, não tem... João Batista, você vai fazer para que as escrituras se cumpram. Me batiza. João Batista não tinha como, não sabe o que fazer, como é que ele vai batizar Jesus Cristo? Aí ele teve uma ideia. Ele exigia para que as pessoas, na minha historinha aqui, na minha fantasia que eu criei aqui, ele exigia que cada pessoa para se batizar tinha que ter um crachá, e no crachá cada um tinha que escrever os seus pecados. Então eu, Mauro Braga, tinha que estar ali com o meu crachá, dizendo todas as coisas que eu fiz na vida, adúltero, mentiroso, e foi lá aquelas vergonhas todas que alguns de nós já fizemos, das quais eu me envergonho. Até os 40 anos, eu fui uma pessoa muito diferente do que vocês estão vendo aqui. Imagina você ter que escrever ali no crachá, eu fui adúltero. Então, cada um tinha que ter ali os seus pecados para ser batizado. Aí João Batista teve uma ideia. Jesus, eu não posso te batizar. E Jesus disse, mas você tem que me batizar. Eu não posso. O senhor não tem crachá. O senhor não tem pecado. Não tem crachá. Não tem crachá, eu não batizo. Foi nesse momento que Jesus olhou para trás e olhou para mim. E disse, Mauro, me empresta o seu crachá. E colocou o meu crachá no peito dele. Que vergonha eu senti. De ver Jesus Cristo com aquelas as coisas escritas, ele foi pedindo o crachá dos outros, e as pessoas foram entregando, e estava lá, assassino, bandido, estuprador, tudo no peito de Jesus Cristo. Hoje, quando eu olho para a cruz e vejo os 2 ladrões, um de cada lado, e eu olho para Jesus, eu sinto a vergonha de ver o meu crachá ali. Não dá para ser a mesma pessoa. Não dá para ignorar e continuar vivendo a vida como se nada tivesse acontecido há 2000 anos atrás. Não dá. Não dá, não tem condição. Ou isso chacoalha o ser humano e faz com que a gente se comporte igual ao ladrão e diga, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus teria para se lembrar daquele ladrão, para colocá-lo no céu? O quê? Estupros, assassinatos? É isso que Jesus tinha para se lembrar. Mas é disso que ele se lembra? Quando ele olha para o Mauro Braga, ele se lembra que um dia eu falei, Senhor, me perdoa, me modifica, me transforma. Eu tenho vergonha de mim. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha vergonha de mim. Cheguei num ponto que não tinha mais retorno. E eu fiquei com vergonha de mim. E só Jesus nessa hora.
Ele dividiu a eternidade ao meio. É antes de Jesus e depois de Jesus, o tempo se conta. A minha vida e a sua é antes de Jesus e depois de Jesus. Ele dividiu a nossa vida ao meio. Nesse momento, nós vamos ter aqui o batismo do Jonathan e da Valesca. Já estão ali posicionados. Jovens, antes de passar para o pastor Ronaldo, eu quero dizer para vocês, Valesca e Jonathan, que se eu tivesse tomado essa decisão na idade de vocês, eu teria poupado muito sofrimento para a minha vida e para a vida da minha família. Eu teria tido uma vida muito melhor se eu tivesse feito com a idade de vocês a escolha que vocês estão fazendo essa manhã. Portanto, só posso dizer que Deus abençoe muito vocês dois, ilumine vocês. Palavra com o pastor Ronaldo. Querido doutor Mauro, estamos aqui na presença de Deus, na presença da nossa comunidade, da nossa igreja, louvando o nome do Senhor pela Valesca e pelo Jonathan. Aqui está o nosso querido ancião Wellington, que acompanhou todos os estudos. O carinho é tão grande, Valesca e Jonathan, que nós temos 2 pastores que influenciaram vocês através de 2 semanas especiais. E eles gostariam de estar aqui dentro do tanque, mas pelo motivo de agenda não tiveram condições, mas deixaram uma mensagem. E o primeiro deles nós queríamos que colocasse na tela o pastor Péricles Barbosa, que é hoje pastor da Igreja Central de Limeira. Pastor Péricles, dê a sua mensagem. Olá, Igreja do NASP, olá, Valesca. Feliz sábado para todos vocês e para você, Valesca, em especial, parabéns. Parabéns por você tomar a decisão por Jesus, pela igreja, pelo batismo. Parabéns por essa decisão que é tão importante, se torna um divisor de águas na vida espiritual e nos ajuda na caminhada rumo à eternidade. Que Deus te abençoe. Fica firme com Jesus. A caminhada que começa aqui na terra, o destino é o céu e é lá que eu quero te encontrar. Grande abraço, Deus te abençoe. Mais uma vez, parabéns. Querido Deus, Criador do céu e da terra, louvado seja o teu nome pelo batismo da Valesca. Uma jovem que busca incessantemente a verdade. E de uma forma natural e espontânea tomou a sua decisão. E para a tua honra e glória, na presença dos teus santos anjos, na presença da sua igreja, eu como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos alguns familiares que estão aqui presentes. Eu queria que eles ficassem em pé, por gentileza. Os pais, os amigos, os irmãos. Esse é um momento maravilhoso. É um momento realmente emocionante. Mas ainda temos mais uma mensagem de um líder que hoje é o nosso pastor jovem de todo o estado de São Paulo, nosso querido pastor Cândido Gomes. Pastor, fala para nós. Oi, Jonathan, tudo bem? Aqui é o pastor Cândido e eu não podia ficar de fora dessa festa tão bonita. Parabéns pela sua decisão. Quando a Valesca me mandou aquela mensagem, meu coração acelerou. Eu fiquei muito feliz por você. Olha, não se esqueça, viu? O batismo não é a linha de chegada, é um ponto de partida. Se a vida espiritual fosse uma escola, o batismo não seria a formatura não, viu? Seria a matrícula, porque aqui começa uma linda jornada ao lado de Jesus. Daqui eu vou estar orando por você, torcendo pela sua jornada e que você continue firme, de mãos dadas com Cristo, até o dia que Ele voltar para nos buscar. Um grande abraço e, mais uma vez, parabéns pelo seu batismo. Querido Jonatas, tem muita gente que ama você. Dá uma olhada para a sua igreja. Vamos dar uma saudação para ele, também para a Valesca. Neste momento, na presença de Deus, da Trindade, na presença da tua igreja, dos santos anjos, eu lhe batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obrigado, doutor Mauro. Isso é só o começo de tantas bênçãos dessa nossa temporada. Que Deus continue te abençoando. Amém. Esse é um dos momentos mais bonitos e significativos da igreja cristã. Nada é mais poderoso para mostrar a atuação de Deus do que uma pessoa convertida. Eu tenho uma série chamada Os Milagres de Jesus, e eu costumo dizer que, na minha opinião, o maior milagre de Jesus não é ressuscitar pessoas, porque Ele é Deus, Ele tem poder para isso. Não é fazer um cego enxergar, um paralítico andar, porque para Jesus isso não requer nenhum esforço, sendo Ele quem Ele é. Para mim, o maior milagre de Jesus é a conversão do coração humano. Sabe por quê? Porque é um milagre que não depende só dele, depende do meu livre-arbítrio e do seu. Eu preciso aceitar. Esse é o grande milagre. Fazer o duro coração humano se dobrar e se entregar, vencer o orgulho, vencer a vaidade e se entregar para Jesus, como esse ex-ladrão fez. Sabem? Algumas pessoas pensam e dizem assim: o bom ladrão tem a ideia de que ele se converteu porque ali diante de Jesus ele se tornou bom. Não é verdade isso é um equívoco. Esse homem se converteu e Jesus prometeu salvação, não é porque de uma hora para outra ele ficou bom. A Bíblia desmente isso. A Bíblia diz que a nossa natureza é inclinada para o mal. Romanos 8:7. A nossa natureza, até a glorificação, é voltada para o mal. É Deus, é Jesus na nossa vida que neutraliza o mal. E eu gosto de dizer o seguinte: fique longe de uma pessoa que disser assim: eu sou bom, não faço mal a ninguém. Cuidado, ele não tem noção nem da sua própria condição. Porque Paulo dizia assim: miserável homem que eu sou, dos pecadores eu sou o principal. Esse tinha noção da sua condição. Nós, de acordo com a Bíblia, somos ruinzinhos. Nós somos ruinzinhos. É a atuação de Cristo na nossa vida que faz com que o milagre aconteça. E sabe o que nós passamos a ser, como esse ex-ladrão? Ruinzinhos controlados. Nós somos ruinzinhos controlados pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus. Mas até a volta de Jesus nós somos ruinzinhos. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: você é um ruinzinho controlado. Pode falar. Mas peraí. Mas sem exagero, não precisa apontar o dedo também, né? Sem exagero. Uma vez eu disse isso na hora dos cumprimentos ali, um rapaz disse assim: doutor Mauro, ore por mim. Eu disse: por quê? Porque eu sou um ruinzinho descontrolado. Nós somos ruinzinhos controlados pelo poder de Deus. O que aconteceu aqui essa manhã foi mais um milagre de Jesus. Um milagre poderoso, transformação da vida. Eu quero encerrar com a oração. Mas numa data como a de hoje, num dia como o de hoje, não pode ser uma oração comum, por mais que todas as orações sejam importantes. Imagino que aqui, essa manhã, nós devamos ter pessoas que, por uma razão ou outra, ainda não colocaram o crachá no pescoço de Jesus. Algumas pessoas que não fizeram isso porque não sabiam, porque estão começando a entender. Quem sabe essa manhã conseguiram compreender um pouco mais da importância de fazer isso para obter a salvação. Então, essa oração eu quero fazer muito especial. Se tem aqui alguém essa manhã, familiar, alguém que tem no coração, sentiu essa manhã no coração o desejo de um dia, próximo ou longe, espero que seja próximo, também se entregar para Jesus e se batizar. Se você sentiu nesse momento esse desejo no seu coração, de apenas declarar para Jesus essa manhã e para os anjos: olha, Jesus, eu estou te entregando o meu crachá. Se você quiser uma oração especial por isso, e você quiser ou ficar em pé onde você está,
ou você quiser se aproximar aqui, sinta-se à vontade, porque nós vamos fazer uma oração especial por você. Vamos orar por aquela pessoa que nesse momento disse: eu vou entregar meu coração para Jesus aqui e agora, não vou esperar mais. Não importa se você vai se batizar daqui um dia, um mês, um ano, não importa. Importa que neste momento nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente aqui, possa sentir o prazer de ver alguém ficar em pé e dizer: Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Tem alguém que queira ficar em pé e dizer isso para Jesus agora? Sentiu esse desejo no coração? Alguém gostaria de se colocar em pé? Eu não gosto de constranger ninguém não, viu gente? Eu acho que não é o constrangimento, mas Deus está aqui cuidando de cada um de nós. Eu não sei, eu não conheço as pessoas, não sei quem está. Ô querido, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe poderosamente de você ter tomado essa decisão, ter se colocado em pé para mostrar para Jesus Cristo uma decisão que você está tomando essa manhã, de entregar a sua vida e da sua família a Ele. Por uma única pessoa que se coloca em pé, já tem festa no céu. Por uma única. O céu está em festas agora. A você também, meu querido. A você também. Vocês que estão... É preciso ter coragem, né? Para fazer isso. Para ficar em pé. Mas não importa. Vocês estão declarando obrigado a você também, meu jovem. Vocês estão declarando, não é para mim, não é para essa igreja, não é para o pastor Ronaldo. Vocês estão conversando com Deus. É Ele que está vendo vocês. Esquece quem está aqui. A conversa aqui é com Deus. A bênção que vocês vão receber vem de Deus. Ali também, puxa vida, que Deus abençoe vocês. Essa decisão ela é muito poderosa, sabia? A vida de você vai mudar a partir de hoje. Deus está vendo. Isso tem um significado fundamental para a salvação. Puxa vida, eu tenho visto pessoas se levantando lá. Isso é algo que alegra muito o coração do nosso Deus. Isso aqui não é um apelo para que alguém, sabe, para demonstrar, não é esse o sentido. É dar oportunidade para quem quer dizer para Deus nesse momento: olha, estou me entregando. Olha quantas pessoas já temos aqui entregando a sua vida. No mais, para nós, se alguém aqui da igreja quiser ficar de pé para reconsagrar a sua vida, para dizer para Jesus: Jesus, quando eu te entreguei meu crachá, ele estava lotado. Agora, graças ao Senhor, tem tão pouquinha coisa escrita. Se alguém quiser fazer isso, pode ficar de pé também, porque nós vamos orar, vamos reconsagrar a nossa vida, vamos entregar para Jesus. É sempre uma nova oportunidade para nós fazermos isso, nós declararmos a Deus o amor que nós temos a Ele. Nesse momento eu vou pedir, em reverência, que você curve a sua cabeça, e nós vamos orar, primeiro em especial por essas pessoas que tomaram essa decisão essa manhã. Que Deus abençoe poderosamente essas pessoas, porque não é fácil a gente assumir publicamente o nosso Senhor Jesus Cristo. E em segundo, a nós outros que aqui estamos, que temos a oportunidade de mais uma vez dizer a Jesus o quanto nós o amamos, o quanto o adoramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque mais uma vez sentimos a Tua presença neste lugar. A presença do Teu Espírito, a Tua palavra, e somente ela tocou o nosso coração. A Tua palavra poderosa, o Teu gesto incompreensível de amor. Um amor que o ser humano vai passar a eternidade estudando para compreender. De dar a Tua vida por pecadores miseráveis, que têm a sorte de serem amados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por este dia sagrado, por este lugar. Abençoa, Senhor, poderosamente as pessoas que se levantaram inicialmente, tomando a decisão nesta manhã de Te seguir, Senhor, de entregar a vida, de se preparar, de estabelecer um relacionamento, quem sabe, num dia próximo, possamos vê-los também, por obra do Teu Espírito, ocupando aquele tanque batismal. Também a nós outros aqui, membros da Tua igreja, Senhor, abençoa-nos, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Senhor, faça com que a cada dia tenhamos mais amor ao próximo, mais preocupação com a salvação do nosso semelhante, Senhor. Abençoa esta série que vai começar amanhã, com o propósito de trazer mais pessoas aos Teus pés. Esteja com o pastor Ronaldo, com a liderança desta igreja. Abençoa todas as famílias aqui representadas esta manhã, com uma bênção especial, extensiva a
todos os seus familiares que por uma razão ou outra não puderam estar aqui esta manhã. É a nossa oração, no sagrado nome de Jesus. Amém.